Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta terça-feira. Um grande abraço para todos vocês. Deus derrame as suas bênçãos, as suas ricas bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar com vocês aqui neste dia que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso de número 10. Nós estamos começando essa terça-feira, estamos começando também a epístola de Paulo. Nós falamos sobre ela um pouco ontem, falamos um pouco sobre o contexto desta epístola, e agora nós vamos começar a ver o que Paulo escreve para aquela igreja amada, para aqueles irmãos amados naquele tempo, enquanto ele está na terceira viagem missionária. Ele envia uma epístola, que nada mais é do que uma carta, para a igreja em Corinto, na cidade de Corinto. Então aqui nós vamos ver agora o que Paulo escreve para essa igreja. Enquanto você abre aí em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia que está começando. Quero pedir a tua bênção e a tua graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra para vivermos e praticá-las em todo o tempo. Amém e amém. Amém? Então vamos ler aqui o que diz a palavra, e agora na epístola de Paulo, nós vimos ontem a introdução à epístola, um pouco que Paulo elogiou a igreja, mas agora no versículo 10 ele está na epígrafe do texto, aqui aonde nós vamos ler, acima do versículo 10, dizendo exortação à unidade. Então o que Paulo vai fazer agora? Ele vai exortar aquela igreja com relação a eles estarem unidos, com relação à unidade. Então diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então ele começa agora a exortar aquela igreja, e ele então roga, clama por meio do nome de Jesus Cristo para que eles falem a mesma coisa. Ele está falando do quê? Da unidade doutrinária, para que todos pensem da mesma forma, falem da mesma forma como aprenderam, como eles ouviram aquele evangelho puro, aquele evangelho centrado em Cristo. Então ele diz: faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, que é o assunto dessa porção que nós vamos ler agora. Porque começaram a haver ali, a entrar, por causa daquela cultura, né, que nós falamos ontem, uma cultura com muita depravação que havia na cidade de Corinto, começou a entrar esse espírito de divisão dentro da igreja. Amados, toda divisão, ela não vem de Deus. A divisão, veja, divisão não vem de Deus. Amém? E diz assim, ó, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, dizendo, olha, vocês devem falar a mesma coisa, pensar da mesma coisa com relação à doutrina. Não pode haver divisões. E aí ele vai explicar por que ele está fazendo, exortando a igreja a respeito disso. Ele vem e diz então: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, não se sabe se Cloé era um homem ou uma mulher, mas diz que foi informado a esse respeito que está havendo muitas contendas entre vós. Contendas em que sentido? Nós já vamos ver. Mas alguém foi até Paulo, visitar Paulo, e relatou a Paulo o que estava acontecendo naquela igreja, que nós vimos ontem, uma igreja abençoada, com todos os dons, com conhecimento, com palavra. Amém? Uma igreja que foi santificada por Cristo. E estava vendo agora essas divisões, esse espírito de divisão estava ali entranhado naquela igreja, agora causando divergência entre os irmãos, separando os irmãos. E então ele no versículo 12, ele é mais específico: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que Cefas é Pedro, né? E eu de Cristo. Então havia um grupo que se dizia discípulos de Paulo, outro discípulos de Apolo, outros discípulos de Cefas ou Pedro e outros discípulos de Cristo. Amados, essa divisão que nós vemos aqui, nós vemos hoje em dia nas igrejas, não é verdade?
As pessoas dizem, eu sou desse, eu sou daquele outro. Não, amados, nós somos de Cristo. Ou nós não somos de ninguém. Porque quem morreu na cruz, quem tem as suas mãos e os seus pés furados por mim e por você é Cristo. Amém? Se você é ovelha da igreja Prisco, onde eu sou pastor, eu não morri na cruz no teu lugar. Quem morreu foi Cristo. Então você é ovelha de Cristo. Amém? Você é uma ovelha de Cristo. E aqui eles estavam começando com essas contendas a respeito de quem era discípulo de quem. Mas a doutrina é uma só, Cristo é um só. E é isso que essa palavra fala. Então, no versículo 13, exatamente, Paulo diz isso: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? É o que eu acabei de falar para vocês. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Não, ele está dizendo, vocês foram salvos por Jesus Cristo, vocês são discípulos de Jesus Cristo, vocês são deles, vocês não são meus. Essa é a palavra. Parece que é uma repetição, né, do que já acontecia lá no início da igreja. Nós estamos falando dessa carta que não tinha... Essa carta é em torno de 53, entre 50 e 60 depois de Cristo. Não havia passado o primeiro século ainda. E já haviam essas divisões. E ele está dizendo, olha, foi Cristo quem morreu por você. Você foi batizado em nome de Cristo, então você é de Cristo, você não é de Paulo, você não é de Apolo, você não é... Nós falamos sobre Apolo lá no livro de Atos, né? Então isso é o interessante dessas epístolas. Nós começamos a nos encontrar no que nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você não é de Pedro, você é única e exclusivamente de Cristo, porque foi ele quem morreu por você e é em nome dele que você foi batizado. É isso que Paulo está dizendo aqui lá para aquela igreja de Corinto. Você sabe, amados, essa história de que eu sou desse, eu sou daquilo, isso é coisa de seita. Escute isso. Amém? Isso é coisa de seita. Versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e a Gaio. Amém? Crispo é aquele que estava junto com Paulo lá perante o procônsul que nós falamos, Gálio, daí, né? E que Sóstenes foi espancado, e que nós vimos ontem que ele participa da saudação da carta de Paulo, né, à igreja em Corinto. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então é como se eles estivessem criando grupos assim, eu sou de Paulo porque eu fui batizado por Paulo. Eu sou de Apolo porque eu fui batizado por Apolo. Eu sou de Cefas porque eu fui batizado por Cefas. Não. E aí, então, ainda Paulo diz assim: batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Amados, quando ele diz isso, ele não está negando o batismo, mas ele está dizendo que nós somos batizados em Cristo, para Cristo, não para um homem, não para Paulo, Apolo, Cefas, mas para Cristo. Que ele está dizendo que Jesus o chamou não para batizar, mas o batismo ele é uma consequência da pregação do evangelho. É uma consequência para aqueles que de fato creem. Creem e praticam a palavra, porque não adianta ser batizado se eu não ando na palavra. Eu não vou ser salvo porque eu disse que criei e fui batizado. Não, eu vou ser salvo se eu de fato andar na palavra de Deus e for batizado. Amém? Então eu preciso andar na palavra de Deus para ser salvo e não simplesmente ser batizado. O batismo não garante salvação para ninguém. E quem nos salva não é homem, não é nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo. Quem nos salva é Cristo. É Cristo quem tem as suas mãos e os seus pés furados por mim e por você. Amém? Então Paulo, ele, como nós já estamos aqui com 9 minutos, eu não vou entrar no próximo assunto, que aí ele foca na mensagem da cruz, e que porque ele termina aqui o versículo 17 dizendo que ele não pregou o evangelho com sabedoria de palavras, com uma boa eloquência, amém? Com uma mensagem ou com palavras bonitas,
para que não se anulasse a cruz de Cristo, para que ele não trouxesse nada que fosse do homem, não trouxesse nada que fosse centrado no homem, a cruz de Cristo. Porque, amado, Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você, para que os nossos pecados fossem lavados, para que nós pudéssemos agora ter uma nova vida em Cristo Jesus, andando na sua palavra, crendo na sua palavra, sendo batizado, andando na palavra de Deus, vivendo uma nova vida, crendo em Deus, e por isso, porque nós cremos, nós andamos na palavra dele. Mas aqui nessa igreja, ela tinha esse problema de divisão. Divisão. Amém? Porque um queria ser desse, outro queria ser daquele. Mas o que nós temos que querer ser, escute isso, é de Jesus. Amém? Nós não temos que querer pertencer a um homem ou mesmo a uma denominação. Os homens e as denominações são usadas por Deus. Amém? Não estou pregando contra isso. Não estou aqui ensinando contra isso. Mas elas são instrumentos de Deus que devem nos levar a Cristo e somente a Cristo. E não a idolatrar ou adorar, por exemplo, um homem. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus é extraordinária, ela nos ensina, ela nos orienta em nome de Jesus. Isso pode... Amados, qual é a importância dessa porção que nós lemos na epístola dessa manhã? É para não sermos enganados, para não nos desviarmos da palavra de Deus, não acharmos que estamos vivendo um evangelho de Cristo, quando na verdade estamos vivendo a vontade de homens, ou um evangelho que traz a vontade e aquilo que está no coração de homens e não de Cristo. Amém? E a palavra dele é o único que nos leva a Cristo. É o único que nos faz caminhar com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesta manhã de terça-feira e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te dar toda a honra e toda a glória, porque tu és o único Deus, o Deus todo-poderoso, não há Deus semelhante a ti. E nós nos rendemos aos teus pés, nós reconhecemos que dependemos totalmente de ti, que precisamos de ti em nome de Jesus. Vem nos abençoar nesse dia, Senhor. Vem falar conosco nesse dia. Vem nos orientar nesse dia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, como o Senhor nos ensina a perdoar para sermos perdoados. Eu quero, Pai, apresentar nesse dia as nossas vidas, as nossas famílias, esse dia que está começando. Pedir que o Senhor abençoe todo o trabalho do teu povo, toda a obra das suas mãos, tudo aquilo que eles forem fazer nesse dia, o seu trabalho, os seus negócios, aquilo que eles precisam resolver, aquilo que eles precisam fazer neste dia, que o Senhor possa abençoá-los, abençoar aonde eles colocarem a planta dos seus pés, abençoar aonde eles forem, tudo o que eles fizerem hoje seja abençoado. Por isso dá ordem aos teus anjos, para que eles estejam indo à frente de cada um deles, para protegê-los, desfazendo toda armadilha, toda cilada, todo engano. Não deixe os teus filhos serem enganados, Senhor. Não deixe os teus filhos pisarem em alguma armadilha. Mostra para eles, revela para eles, porque a tua palavra diz que ela é luz para o nosso caminho. Ilumina o nosso caminho, ilumina onde nós vamos andar, onde nós vamos pisar, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos nesse dia de homens maus, homens perversos, da violência, Senhor. Protege, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Protege as nossas vidas, Pai, de todo mal, de toda violência nesse dia, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção, nós pedimos o teu favor nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com você. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa. Não esqueça, por gentileza, de dar também like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos e intercedemos por todos. Não esqueça que amanhã é o nosso dia de jejum. Nós vamos jejuar por santidade, para andarmos, para o Senhor nos ajudar, porque queremos andar na sua palavra, porque Ele é santo, importa que nós sede santos, porque eu também sou santo, diz o Senhor. Então nós devemos andar em santidade, orar pelas famílias, pelas ovelhas, orar pelas crianças e adolescentes, orar pela paz em Jerusalém, orar para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande. Amém? Então esses são os motivos de oração amanhã no jejum,
eu quero convidar você a participar conosco. Eu, por exemplo, eu começo às 0 horas de quarta-feira. Amém? Eu começo às 0 horas e prossigo durante o dia de quarta-feira. Mas cada um deve fazer como consegue, como pode, como está acostumado, como pode, porque alguns têm alguma restrição médica, não é? Alguma restrição alimentar, inclusive. Então, você vai fazer o teu jejum como você pode e o Senhor vai aceitar. Amém? Porque você vai apresentar a Ele esse tempo que você vai dedicar a Ele, você vai apresentar, vai colocar diante dele, e quando você cumprir aquele propósito, você vai entregar ao Senhor tudo aquilo que você, pelos motivos pela qual você estava orando, e claro que nesses motivos do jejum desse dia, nós vamos incluir também os nossos motivos pessoais, as orações que vocês colocaram aqui, amém? Nos comentários que vocês têm enviado, tudo isso é colocado também nessa quarta-feira, amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês e uma excelente terça-feira, em nome de Jesus.